Olá a todos, mais uma vez com vocês e desta vez vou-vos falar aqui de uma formação, porque muita gente está-me a perguntar que formação é que eu estou a fazer e para que serve, etc. E então acontece que eu vou explicar aqui mais ou menos o que é, para que eu não tenha que estar a sempre dizer a mesma coisa e a responder individualmente às pessoas. Nós temos no nosso organismo a formação que eu estou a fazer, aliás, já está praticamente feita, tem a ver com pontos de organismos que também são utilizados na acupuntura e que estão ao longo do nosso organismo e que estimulados têm o poder da cura. E isto é mesmo assim. Tem o poder da cura. Essa é que é a realidade. E é a realidade que muitos médicos não querem aceitar, mas é a realidade. Sobretudo em doenças tipo depressão, ansiedade, etc. Para além disso, eu introduzi ainda uma outra formação que eu quis fazer. Esta formação tem a ver com, chama-se, mas o nome pouco vos vai dizer. É o Biomicrohertz, conhecimento sobre o Biomicrohertz, mas eu quis que realmente as coisas fossem mais aprofundadas e fiz também uma formação sobre o nervo vago. E o nervo vago, eu não sei porquê, no entanto, praticamente é desconhecido de toda a gente. É praticamente desconhecido de toda a gente. E os próprios médicos não falam sobre ele. E, no entanto, é um nervo extremamente importante que lidera praticamente todos os nossos órgãos vitais e tem mais. E que devidamente estimulado também podemos chegar à cura. E aí sim, enquanto a estimulação dos outros pontos tem mais a ver com a depressão e com a ansiedade, o nervo vago tem a ver com tudo o que é órgãos do organismo, órgãos vitais. Mas não sei porque os médicos não falam nele, ninguém conhece o nervo vago. O nervo vago começa aqui na nossa cabeça e vai ao longo do corpo até mais ou menos ao umbigo, um bocadinho abaixo. E está ligado com todos os órgãos vitais. Coração, intestinos, pâncreas, fígado, tudo isso. Estudos clínicos. Isto porque a parte científica, toda a gente neste país quer a parte científica. O fundamento da coisa. Então nós vamos lhe dar o fundamento da coisa, também não é assim tão difícil. Então os estudos clínicos já provaram que a estimulação do nervo vago contribui para a cura de muitas doenças. E um próprio cientista, Stephen, a ver se eu digo o nome dele bem, Stephen Porges, também já autenticou tudo isso. Mas vá-se lá saber porquê, ou até sabemos, se calhar até todos sabemos. Estes conhecimentos não enriquecem as farmácias, não enriquecem nada disso e curam. E curando as doenças, depois não se continua com aqueles medicamentos todos crónicos que as pessoas tomam
10, 12 comprimidos para tudo. Eu fico realmente a olhar para aquilo quando as pessoas me dizem que tomam aqueles comprimidos todos. Eu não quero ser exemplo para ninguém, mas normalmente só vou ao médico para revalidar o atestado para conduzir e mais nada, mais nada. O que é que eu tomo? Produtos naturais. O que é que eu faço? Meditação e outras técnicas em que está incluída esta dos pontos. Então, o que é a formação que eu estou a fazer, que é para isso que cá estou? Para vos explicar um bocadinho. A pessoa vai à Marquesa e nós, com as nossas mãos, que são fabulosas e que têm energias fantásticas, estimulamos os pontos necessários ao longo do nosso organismo, situados na cabeça, atrás das orelhas, aqui neste ponto, no timo, fica mais ou menos aqui assim, perto do umbigo, enfim. Estimulamos tudo isso com as nossas mãos, com os nossos dedos, e estimulamos também, no meu caso, a terapia que eu faço estimula também o nervo vago. Podemos dizer que há pontos no nosso organismo, na parte superior do corpo, na parte inferior do corpo, lateralmente, que realmente fazem com que a nossa vibração seja diferente. E se a nossa vibração subir de hertz, claro que vem a cura. Mas as pessoas têm sempre tendência a irem para os comprimidos, para as cirurgias e por aí vai. Portanto, o nervo vago é um nervo do sistema parasimpático. E tem, estando influenciando todos os nossos órgãos, tem a possibilidade de, quando estimulado, quando devidamente estimulado, porque também é preciso saber se estimulou, ele vai resolver muitos problemas do nosso organismo sem químicas, sem nada. Portanto, esta é a formação que eu fiz, praticamente está no fim. É claro que são formações caras, bastante caras até, mas não é porque não mereçam o valor. Elas são caras e têm que ser caras mesmo. Eu concordo que sejam caras, porque realmente é preciso muito estudo, é preciso muita dedicação, é preciso muita noite sem dormir, que foi o meu caso, e muito tempo dedicado ao estudo para que nós possamos realmente ficar devidamente preparados para fazer estas coisas. Porque isto não é assim uma coisa fácil de entender, nem fácil de estudar. Isto é um bocadinho mais complicado. E então eu quando digo que elas são caras, não é a contestar o valor, porque realmente é necessário e tem que ser caras. E tem que ser. Já a minha física quântica, quando tirei o mestrado, foi caro, porque tem que ser caro, porque realmente é o tempo que é necessário, o esforço que nós despendemos, nós terapeutas, que despendemos quando tiramos a formação e depois quando damos as terapias. Porque não é só quando tiramos a formação. Quando tiramos a formação é realmente muito exaustivo, porque é muito estudo, é muita coisa mesmo que se tem que estudar. E é muita noite sem dormir, e é muito apontamento a tirar, e é muita coisa. Mas depois, quando se faz a terapia, também tem que estar preparado, quer fisicamente, quer emocionalmente, tem que estar preparado, porque também desgasta o nosso organismo, a nossa energia. E, portanto, as coisas são assim. Portanto, já vos falei mais ou menos disto. É mais ou menos as terapias que eu estou a fazer neste momento. Devo-vos dizer
com resultados absolutamente fantásticos. E eu estou muito grata. E não, estas coisas não são milagres, não são nada disso. Estas coisas provêm do estudo, da dedicação, do estudo e da dedicação. Do muito estudo e da muita dedicação. E diria eu, uma pitada do tal amor incondicional pelas pessoas. Porque quando nós temos à nossa frente uma paciente que não se sabe porque é que se encontra assim, que quer suicidar-se, que já não encontra sentido nem nos filhos, nem no marido, nem no emprego, nem na vida, nem nela própria, que ainda é o pior. O pior ainda é as pessoas não encontrarem sentido nelas próprias. E quando nós encontramos todo este quadro, e ao contrário do que muita gente pensa, nós terapeutas, ao contrário do que muita gente pensa, nós terapeutas ouvimos as pessoas e compreendemos às vezes muito bem porque é que a pessoa está assim. E por isso é que qualquer terapia que seja feita, seja ela a melhor terapia do mundo, eu devo-vos dizer que esta terapia, desta formação que eu tirei, que eu ainda não tinha, e que eu utilizo, porque sempre fiz isso, utilizo nas minhas terapias o reiki, os cristais, a apometria, enfim, eu utilizo uma quantidade de coisas e hoje em dia estes conhecimentos que adquiri mais recentemente, dizia eu que nós terapeutas ouvimos as pessoas e que por melhor que seja a terapia, e é como vos digo, eu utilizo todas estas técnicas e mais uma, por melhor que seja a terapia. Se nós não pusermos na terapia o nosso amor incondicional, a nossa predisposição em ouvir a pessoa, em compreender e fazer-lhe compreender porque é que ela está assim e como é que ela pode reverter a situação. Ainda que se assim não for, se não ouvir as pessoas, se não me despender para com essa pessoa o tal amor incondicional e universal, por melhor que seja a terapia, o resultado não é suficiente. Portanto, é preciso que a terapeuta ou o terapeuta ponha também na terapia, além dos conhecimentos científicos que sabe e que vai utilizar, ponha também na terapia o seu coração. E isso, às vezes, é que é muito complicado. E isso, às vezes, é que é muito mais cansativo. Mas isso é indispensável. Isso é indispensável. Ora, agora já vos falei disto, mais ou menos disto tudo. A minha agenda está muito completa, está muito cheia. Eu às vezes nem sei bem como é que me hei de virar, como é que hei de fazer as coisas, mas pronto. Às vezes até me admiro como é que eu sou capaz de fazer tanta coisa, mas enfim. E de organizar mais ou menos. Pelo menos a casa está mais ou menos organizada, também me preocupa isso. Mas tudo bem, mas eu consigo. Eu sou uma pessoa bastante organizada, pelo menos nisto. Noutras não tanto, outras coisas não tanto. Então é isso. Já me perguntavam, estavam-se constantemente a perguntarem-me, agora decidi fazer este vídeo para vos explicar assim de uma maneira mais, mais acessível para todos, realmente o tipo de terapia que é.
Eu hoje acho que nem tenho aqui, neste momento, nenhum livro. Deixa-me ver se eu tenho para aqui alguma frase interessante para vos dar. Acho que não. Acho que não tenho. Isto são os meus... Estes são os meus papelinhos. Os papelinhos. Mas como eu não tenho aqui nada para vos dar, aqui de frases, vamos aqui, estes livrinhos. Estes livrinhos que são às vezes muito interessantes. E que eu tenho por aqui, assim, na minha secretária, para de vez em quando ler. Olha, tem uma frase engraçada. Ó guerra, perdoa-se uma vez, mas não 3. Os espinhos que me feriram foram produzidos pelo arbusto que plantei. É isso, meus queridos. Às vezes nós plantamos arbustos, mas vezes inconscientemente, outras vezes conscientes. E depois os espinhos abrem-nos feridas. O que fazer? É uma decisão de cada um. Continuar a plantar o arbusto ou não. Ou não. Às vezes é difícil não plantar o arbusto. Deixa eu ver se eu encontro aqui mais alguma coisa engraçada. Sei. Olha, está aqui uma frase interessante. E com isso vou terminar o vídeo, porque este vídeo vai ser curto. Mas é uma reflexão, deixo-vos esta reflexão. Mais vale errar que não fazer. Pois muito bem. Se não fizermos, ao longo da nossa vida, ficamos sempre com aquela situação de e se eu tivesse feito, se calhar não teria sido assim, se calhar teria dado bem, se calhar teria dado certo. Então, se calhar vamos apostar, ainda que seja errado, e conscientemente, porque isso é que é importante, é a nossa consciência. Conscientemente saber que vamos errar, mas pronto, fazemos, sofremos as consequências e depois logo se vê. Já sabemos que estamos a sofrer as consequências do tal arbusto que nós plantámos, Mas se não tivéssemos plantado, ficámos sempre a pensar assim, e se eu tivesse plantado o arbusto? Se calhar o arbusto não me faria. Ou não. Portanto, ficaríamos sempre nessa incógnita. Assim plantámos, soubemos as consequências, estamos aí. O que é importante é estar vivo. Então, meus queridos, muito obrigado pela vossa atenção. Tentei dar-vos mais ou menos, em termos largos, as terapias que eu tenho agora, novas, e que me estão a dar muito trabalho, graças a Deus. E até sempre, até uma próxima oportunidade que eu tenha mais um bocadinho para estar com vocês, tá? Muito obrigada a todos, até sempre.